Amém, amados. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Somos gratos a Deus por tudo que vivemos até aqui e que o Senhor possa falar conosco também na palavra nessa noite em nome de Jesus. Amados, antes de irmos para o texto bíblico, lembrando aí, hoje nós iniciamos nossos 50 dias de propósito e o tema desse propósito é 50 dias de aliança. E nós estamos buscando ao Senhor nesse tempo, buscando crescer ainda mais na comunhão e no serviço uns sobre a vida dos outros aqui nesse lugar. Nós temos uma direção muito clara do Senhor para esse tempo e a nossa oração é para que o Senhor possa fazer algo tão especial na nossa vida nesses dias, que nós não venhamos a esquecer jamais aquilo que Ele vai operar, as experiências que nós vamos viver aqui nesse lugar. Nós, inclusive, quero até dizer aqui para vocês que nós vamos viver alguns momentos diferentes aqui, especialmente nos cultos da noite. Quero até pedir à igreja que esteja orando por esse tempo. Nós teremos alguns momentos que não tivemos nos outros propósitos de 50 dias, alguns atos que faremos aqui, que eu tenho certeza que vai marcar a nossa vida, vai marcar a caminhada da nossa igreja, e eu tenho certeza que nós vamos lembrar por muito tempo de todas essas experiências. E hoje pela manhã tivemos a palavra de abertura, você pode depois assistir lá no canal da nossa igreja, a palavra foi gravada, e eu quero compartilhar com você aqui nessa noite a segunda palavra desse nosso propósito, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos para lá? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, um conselho aí do apóstolo Paulo, ele que sempre termina as cartas trazendo alguns conselhos para as igrejas, e esse texto faz parte aí de algumas orientações práticas já no final desta carta. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 até o versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer assim para nós nessa noite: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou à ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Versículo 11, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Vamos ler o versículo 11 todos juntos no 3? 1, 2, 3. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Palavra do Senhor. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta aí. Senhor, muito obrigado por tudo que vivemos até aqui. Fala conosco agora, Senhor, através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através da ministração dessa mensagem. Usa, Senhor, a minha vida. Eu te agradeço pela oração dos meus irmãos e eu oro pela Tua igreja também, Senhor. Abra cada coração, cada ouvido, Senhor, cada mente para receber a totalidade daquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos lá, tema da mensagem dessa noite: o ministério dos encorajadores. Tema da mensagem: o ministério dos encorajadores.
A gente olha para esse texto do apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, e nós vemos aqui um conselho que nós precisamos e muito viver também nos nossos dias. A gente vive um tempo de extrema correria, não é verdade? E aí eu quero até começar essa palavra trazendo aqui uma ilustração para nos nortear aqui nessa mensagem. Você consegue inclusive encontrar esse vídeo que eu vou falar agora no YouTube, legendado, vale muito a pena ver. Lá nos Estados Unidos, é Estados Unidos ou Canadá, mas vamos falar aqui Estados Unidos, é bem provável que seja lá mesmo. Tinha um homem, não sei se ele é vivo até hoje, o nome dele, Rogério, é John Gottman. Não, na verdade, John Gottman, não, perdão, é uma pesquisa, estou errando aqui. Na verdade, a ilustração que eu trago aqui é de um senhor, eu anotei o nome errado aqui, mas é um senhor que fica num cruzamento, numa rua muito movimentada lá nos Estados Unidos, não sei exatamente qual cidade, mas todos os dias, aquele senhor William pega uma placa, pega a sua mochila com água, com um lanche, e ele leva o Odaléia para um cruzamento ali naquela região, e ele fica ali naquele lugar, dando tchau para os carros que passam ali por ele, de manhã até a tarde. E aí, Leda, ele fica lá, todo mundo que passa, ele dá bom dia, boa tarde, e ele fala assim: eu amo você, eu amo a sua criança, eu amo sua família, e todo mundo que passa ali, ele deixa essa mensagem: bom dia, olá, eu te amo, Deus abençoe seu dia, e ele fica ali só fazendo isso. E aí todos os dias ele fazia esse ato ali. Ele já era um aposentado, não tinha um trabalho, não tinha nenhum ofício, e ele falava naquela entrevista que a maior alegria dele, Andréia, era fazer aquilo. Dava um determinado horário, ele recolhia as coisinhas dele e voltava para casa. E aí algumas pessoas entrevistadas ali falavam que quando eles passam por aquela rua e não vê aquele senhor, eles ficam preocupados, falando: será que aconteceu alguma coisa com ele? Tem até um relato, irmã Beth, muito curioso, de uma mulher, uma mãe. Eu falei, essa daí é corajosa mesmo, né? Ela estava grávida, e aí ela entrou em trabalho de parto, aí aquela correria, né? Leva para o hospital porque o bebê vai nascer, e ela cismou, coisa de grávida mesmo, né? Ela cismou que ela tinha que primeiro falar com aquele senhorzinho para depois ir para o hospital. Ela falou: Edmilson, olha, eu quero poder ir para lá com o cumprimento daquele senhorzinho lá, porque ele passa um amor, ele transmite um amor tão grande, que eu não quero ir para o hospital sem antes falar com ele. Só que aí eles passaram de carro lá na esquina, e ele não estava, e a mulher fez o marido dela passar lá 3 vezes, até ver se o senhorzinho chegava, para ela então ir para o hospital. E aí ela conta que na 3ª vez, ele chegou lá, deve ter atrasado naquele dia, e aí ela falou: agora eu já falei com ele, eu posso ir para o hospital, agora quero ter meu filho. Eu falei: rapaz, essa mulher devia estar sentindo uma dor absurda, o marido desesperado para chegar logo no hospital, e ela queria era cumprimentar aquele senhorzinho, para depois ir para o hospital, dar a luz ali ao seu filho, sua filha, eu não lembro agora se era menino ou se era menina. Então, amados, esse exemplo me chamou muita atenção, que era alguém que tinha uma motivação só, Gabriela: fazer o dia de alguém melhor. E aí ele falava: olha, eu tenho muita alegria de cumprimentar uma pessoa ali, Sabrina, e ela passar triste, mas depois de falar comigo, abre um sorriso. E ele falava: olha, minha alegria é ver alguém sorrindo. E a gente olha para essa palavra, a gente se depara aqui com um ministério de encorajadores. E o ministério do encorajador, Rogério, é fazer algo semelhante. É que a pessoa que passe por nós, Márcio, não tenha um dia qualquer, passou por nós, passou pela nossa vida, que ela receba algo de Deus ali naquele momento. Que ninguém nos encontre por acaso, que ninguém nos encontre por uma mera obra do acaso. Não, passou por mim, eu quero deixar algo de Deus para a vida dessa pessoa. Nem que seja um bom dia, nem que seja uma palavra de bênção, nem que seja: olha, Deus abençoe o seu trabalho, mas que algo ela receba. Palavras positivas fazem bem para nós. E aí agora sim,
Tem um doutor chamado John Gottman, que ele fez uma pesquisa para saber qual a influência, Denise, de palavras positivas na vida de uma família, na vida de um ser humano. Olha que interessante isso daqui que ele constatou com a pesquisa dele. Décadas de pesquisa sobre relacionamento conjugal levaram o Dr. John Gottman a identificar uma característica comum entre casais felizes. Qual é essa característica? Os lares saudáveis desfrutam de uma proporção de 5 palavras positivas para cada uma palavra negativa. Ou seja, para cada reclamação, para cada palavra negativa que é falada, num lar saudável, 5 palavras positivas são ditas ali. Então aconteceu alguma coisa, o Rogério foi lavar a louça, quebrou o copo favorito da Zelinha. A Zelinha vai falar um monte com o Rogério, né? Rogério, seu desastrado, Rogério, você quebrou meu copo, Rogério, eu gostava desse copo. Mas para cada um estouro da Zelinha, com palavras não tão legais de se ouvir, Rogério, presta atenção, ela fala 5 palavras, Rogério, você tem a careca mais brilhosa desse Brasil. Rogério, você tem um sorriso legal, maravilhoso demais, e outras palavras mais. Para cada uma negativa, 5 positivas. E aí, quando eu li esse texto, eu falei, rapaz, a gente às vezes não se dá conta realmente do peso que as palavras têm. Para cada comentário negativo ou crítica, são expressos 5 gestos ou palavras de encorajamento. E aí aquela reflexão que a gente faz, né? Na nossa casa, quais são a maioria das palavras que saem da nossa boca? Quais são a maioria? Quais as palavras que nós mais utilizamos? Precisamos de encorajadores. Precisamos de homens e mulheres que vivam essa palavra. E aí eu quero entrar no primeiro ponto dessa mensagem. E aí você que está anotando, marque aí. Precisamos ser uma igreja encorajadora. Primeiro ponto da mensagem, precisamos ser uma igreja encorajadora. E aí eu quero ler com você aqui o versículo número 11 novamente. Vamos para lá. Versículo número 11, palavra do Senhor para nós. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. As orientações nesses versículos aqui que a gente leu, nos mostram os cuidados que precisamos tomar para não perder a nossa salvação. O versículo 4 começa declarando aqui, Jéssica, vigiem para quando o dia chegar, vocês não sejam surpreendidos. Vigiem para que vocês não percam a sua salvação. E qual que é a orientação para a igreja fazer para que ela possa estar de fato vigiando? A igreja vigia quando cuida uns dos outros, quando encoraja uns aos outros, quando está zelando pela vida uns dos outros, quando estamos encorajando a vida daqueles que estão ao nosso lado, estamos vigiando para não perder aquilo que Deus tem gerado na nossa vida. Você está entendendo isso, amém? Quando eu encorajo a vida do Tiago, eu estou vivendo essa palavra. O versículo 4 diz, né? Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. E as descrições que vêm depois vão todas ensinar nesse sentido, Natane. A igreja está vigiando quando está encorajando uns aos outros. Nós não conseguimos encorajar todo mundo de uma vez só, mas sempre temos aqueles que estão mais perto da gente na caminhada. Você tem aqueles que são mais próximos de você, você tem aqueles que têm uma aliança maior com você. A sua responsabilidade é encorajar essas pessoas
A responsabilidade dessas pessoas é encorajar a sua vida. Uma igreja vigia quando ela está encorajando uns aos outros, lembrando aquilo que Deus tem para a nossa vida, lembrando que Deus tem para nós vivemos. Uma igreja, quando para de encorajar uns aos outros, ela está negligenciando essa responsabilidade. Ela está abrindo mão dessa responsabilidade que ela tem. É preciso que todo mundo tenha pelo menos uma pessoa do seu lado. É preciso que cada um de nós aqui tenha pelo menos um encorajador. Um irmão, uma irmã, que a gente sabe que a gente pode contar no momento de aflição na nossa caminhada. Pelo menos uma pessoa, pelo menos uma. Se tiver mais, melhor ainda. Como é bom a gente saber que a gente tem aí 5, 10, 15 pessoas que a gente sabe que estão orando aí pela nossa vida. Mas pelo menos uma pessoa nós precisamos ter. Pelo menos um encorajador. E também é preciso que todo mundo esteja ao lado de alguém, encorajando outra pessoa. Eu preciso, Vanizinha, ter alguém do meu lado me encorajando, mas eu preciso também, Rafael, ser a pessoa que encoraja a vida de uma outra pessoa. Nós precisamos criar e viver essa cultura na nossa vida para vivermos de fato a aliança que o Senhor tem gerado em nosso meio. Precisamos ter e ser encorajadores na vida de nossos irmãos. A igreja vigia quando vive essa palavra. Ter e ser. Ter um encorajador e ser um encorajador. Se não vivemos essa palavra, se não vivemos essa orientação, nós vamos cair naquilo que Paulo vai dizer aqui no versículo 5 e no versículo 6, que aqueles que dormem na fé, aqueles que perdem a linha do tempo passando, né? Aqueles que perdem o trem da história. Quando eu deixo de viver esse ministério, eu estou como aquele que está dormindo. Eu estou como aquele que está, como a gente fala lá em São Paulo, moscando, porque eu estou deixando de viver aquilo que Deus quer que eu viva. Eu preciso ter um encorajador e ser um encorajador. E eu gostaria que você pensasse nisso agora. Você tem um encorajador na sua vida? Você tem um irmão, uma irmã que está caminhando do teu lado, que você compartilha com ele, com ela, aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo? E você tem sido alguém assim na vida de uma outra pessoa? Porque o encorajador é aquele que levanta. O encorajador, Matias, é aquele que leva uma boa notícia, é aquele que fortalece, é aquele que motiva, é aquele que leva uma palavra de ânimo. As pessoas estão aí, amados, aí fora, sem esperança, estão aí pessimistas com um monte de coisa que está acontecendo. É sofrimento na família, é sofrimento no trabalho, é desemprego, é preocupação, ansiedade, uma série de coisas acontecendo. Nós temos a boa notícia para dar a essas pessoas, nós temos a boa nova para declarar a essas pessoas, não podemos abrir mão disso. Edgar, nós temos a boa notícia, nós temos uma palavra abençoadora, não podemos fechar a nossa boca nesse tempo que nós estamos vivendo. A igreja não pode dormir no ponto, como diz aqui o versículo número 4, não somos aqueles que dormem. E aí eu vou pedir para a Gabi projetar para nós, por favor, Gabi, Romanos 15, versículo 5. Romanos capítulo 15, versículo 5, a palavra do Senhor vai dizer assim para nós: ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Em outra tradução, nós vamos encontrar assim traduzida essa palavra: o Deus da perseverança e do
encorajamento. Romanos capítulo 15, versículo 5, vai nos revelar, Adriana, que Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus de encorajamento. O Deus que nós servimos é o Deus que encoraja os seus filhos, as suas filhas, os discípulos que caminham na sua presença. Deus é um encorajador nas nossas vidas e Ele também quer que sejamos encorajadores na vida de outros também. Deus é isso na nossa vida e quer que sejamos isso também na vida de outras pessoas. Precisamos ser uma igreja encorajadora. Segundo ponto dessa mensagem nessa noite, consolar e edificar. Segundo ponto nessa mensagem, consolar e edificar. O versículo 11 vai trazer essas expressões para nós. Quando que eu estou de fato encorajando, Marcos, a vida de alguém? Quando eu estou consolando e edificando. E aí eu trago aqui as definições dessas palavras, o significado dessas palavras, para a gente poder entender legal esse ensinamento. Lucas, consolar é uma ação diante do sofrimento, diante de uma fragilidade de uma pessoa. Eu estou consolando alguém quando eu atuo sendo bênção numa fragilidade que o meu irmão tem, E aí, quando eu vejo alguém sofrendo, quando eu vejo alguém passando por uma batalha, quando eu vejo alguém enfrentando uma dificuldade com algum pecado, com alguma angústia, eu estou consolando essa pessoa quando eu sou bênção de Deus nessa fragilidade que ela está enfrentando. Quando ela está sofrendo, quando ela está angustiada, desanimada, eu estou consolando quando eu não permito que essa pessoa pare e fique pelo caminho, quando eu não permito que essa pessoa se entregue ao desânimo e perca a sua fé. Consolar é agir diante da fragilidade de uma pessoa. E encorajar, edificar. Edificar significa ação que prepara para a perseverança. Eu estou edificando a vida do Rogério quando eu estou capacitando ele para perseverar. A fé cristã é vivida na perseverança. Não existe vida com Deus sem perseverança. Eu preciso preparar o Leandro, eu preciso preparar a Natane, eu preciso preparar o Matias para viver a perseverança da fé, porque não é fácil. Não é todo dia que a gente está animado, não é todo dia que a gente quer fazer tudo o que precisamos fazer, mas nós precisamos edificar uns aos outros, lembrando, vai ter dia que você vai estar animadão, vai ter dia que você vai estar empolgadão, mas vai ter dia que vai ter que ir arrastando mesmo, que não pode parar. Tem dia que vai ter que ir pelo compromisso, que a gente sabe que o nosso compromisso não para, ele não fica pelo caminho. Nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos aprender a consolar e edificar as pessoas, edificar em todo o tempo, sempre que tiver essa oportunidade, essa responsabilidade está em nossas mãos. E aí eu quero que você deixe essa palavra marcada aí em Tessalonicenses. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 27, vamos lá? Provérbios capítulo 27, versículo 17. Esse texto também fala sobre isso que nós estamos refletindo aqui nesse momento. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Olha o que diz aí esse texto da palavra do Senhor. Se você não encontrar aí, vai ser projetado, você pode ler na projeção também. Mas eu gostaria que você marcasse também esse texto na sua Bíblia. A palavra vai dizer assim: o ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Vamos ler juntos aí? O ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Nós juntos fortalecemos uns aos outros, nós juntos animamos uns aos outros, nós juntos fazemos com que todos possam crescer na presença do Senhor.
um homem sozinho está preso à tristeza, ao aborrecimento e vai ficando inativo na sua vida de fé, vai ficando infrutífero na sua caminhada com Deus. A solidão, o isolamento vai fazendo com que o ferro perca, como que é que fala? Afiamento, sei lá que palavra que é que usa, mas vai ficando cego, né? Mais fácil falar assim, né? A faca vai ficando cega, o ferro vai ficando cego, porque é no ajuntamento do povo de Deus que nós vamos afiando uns aos outros. O ferro afia o ferro, e uma pessoa pela presença de outra pessoa. Nós não podemos abrir mão de estar juntos, é pela companhia, pela conversa com seu amigo na caminhada, que você vai ser revigorado na caminhada com Deus, que você vai ser fortalecido, sua inteligência vai ser aguçada e o seu espírito vai sendo revivido. Irmãos e irmãs, eu tenho falado isso constantemente aqui, nesses últimos dias. Precisamos, estar juntos, precisamos investir em momentos juntos, momentos de conversa, momentos de aconselhamento, momentos que fortalecem a nossa vida. Deixa eu abrir aqui um parêntese aqui. Hoje pela manhã, nós tivemos aqui a aula na classe de homens, né, Rafael? Foi bem bacana. E foi falado uma coisa que eu nem tinha colocado aqui nessa palavra, mas cabe aqui. A gente estava falando sobre amizade. E aí foi feita uma pergunta, o Rafael deu essa aula hoje, e o Rafael perguntou para os irmãos: você tem um amigo que te ajuda e que te fortalece na sua vida? E aí os irmãos foram falando, né? Teve irmãos que falaram: olha, eu tenho um amigo perto, eu tenho um amigo longe. E aí foram falando. E aí por fim, nós terminamos a nossa aula refletindo sobre o seguinte: se nós temos pessoas que são especiais na nossa vida, nós precisamos agir, ser intencional, nós precisamos fazer de propósito, organizar a nossa agenda, organizar a nossa rotina, para que pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, a gente consiga parar um momento, parar nem que seja 1 horinha, para sentar e conversar com essa pessoa que nos faz bem. Ora, se a companhia dessa pessoa te fortalece, se a companhia dessa pessoa te ajuda na caminhada, por que nós então não dedicamos tempo, investimos tempo para estar com essas pessoas? Irmão, se faz bem, é porque é bênção do Senhor para a nossa vida ter um amigo, um conselheiro sábio espiritualmente. Faz bem para a nossa vida porque, irmã Beth, quando a gente senta com alguém maduro na fé, a conversa é abençoadora. Eu saio revigorado, eu saio fortalecido. É como diz Provérbios 27:17, o ferro afia o ferro. Então eu não posso permitir ficar um tempão sem estar com esse amigo, com essa amiga. Eu não posso permitir ficar meses sem poder sentar um momento, deixar o celular de lado para poder papear com essa pessoa, para poder ouvir as experiências dela, para poder compartilhar as minhas experiências com ela também, porque o ferro afia o ferro. Ele é tanto preparado como provocado para a ação. Quando eu sento para conversar com o Tiago, quando eu sento para conversar com a Gabi, quando eu sento para conversar com o William, eu tenho que sair dali motivado a viver mais e melhor com Deus, compartilhar testemunho, compartilhar bênção, compartilhar o que Deus está fazendo na nossa vida, para que a gente possa ser consolado e edificado. A igreja encoraja através dos relacionamentos. Não podemos permitir que os nossos relacionamentos se esfriem, mas nós precisamos agir para fortalecê-los cada dia mais. Não se isole na caminhada com Deus, não se isole na sua caminhada. Precisamos destacar essa lição sempre para nós. Precisamos olhar, e não é à toa que nós temos, por exemplo, aqui na comunidade na mesa, toda quinta-feira, um momento que a gente pode conversar, um momento que a gente pode compartilhar o que Deus está fazendo, compartilhar a batalha, chorar junto, rir junto. Precisamos disso, porque é vivendo isso que a igreja vai encorajando uns aos outros.
E eu quero entrar aqui no último ponto com você nessa mensagem, dando um exemplo da palavra do Senhor, um exemplo de Jesus e de Pedro. Terceiro ponto nessa mensagem, Jesus e Pedro, um exemplo para nós. Jesus e Pedro, um exemplo para nós. Quando a gente olha para Pedro, a gente sempre brinca, né, falando sobre ele. Pedro tinha algumas características bem curiosas, né? Pedro era teimoso, Pedro era explosivo, Pedro era 880, né? Uma hora estava fechadão, outra hora ele metia o pé, saía correndo, sumia, largava o barco no meio do caminho. Pedro era aquele cara intenso, né? Era um cara bem curioso, aí, para dizer o mínimo, né? Um cara engraçado. E quando a gente olha para o relacionamento de Pedro com Jesus, nós vemos ali vários momentos em que Jesus está batendo um papo com Pedro e em outros momentos Jesus apertando a orelha de Pedro, né? Jesus não pegava leve com Pedro. Pedro era um camarada bastante corrigido aí na caminhada com Jesus, né? Uma hora estava lá Pedro andando na água, daqui a pouco titubeou, André afundou, e aí Jesus, você é um homem de pouca fé, meu camarada, olha, e aí Jesus vai lá e bate um papo com Pedro e volta para o barco os dois, um homem que viveu muitas experiências. Mas tem uma coisa linda que a gente não pode ignorar aqui, Edmilson: Jesus nunca desistiu de Pedro. Isso aqui é maravilhoso demais. Jesus nunca desistiu de Pedro. Pedro está lá, Cesareia de Filipe, Jesus pergunta: e aí, estão falando o que aí de mim aí? Quem falam que eu sou? Ah, uns falam que você é profeta, outros falam que você é Jeremias, Elias, tal. E vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Pedro levanta, né? E declara: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso. E dá uma palavra ali para Pedro, coisa maravilhosa. Daqui a pouco, no momento ali que Jesus está declarando que ele vai ser preso, Pedro levanta e fala: eu não vou te abandonar. E aí Jesus fala, né? Cala-te, Satanás, arreda-te, Satanás. Pedro deve ter tomado um susto naquele momento. Eu vou ser preso e ainda você vai me negar 3 vezes. E de fato acontece, Pedro nega 3 vezes. Só que é lindo como o evangelho de João acaba. Jesus, Pedro e outros discípulos ao redor de uma fogueira, Jesus perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E aí Pedro abaixa a cabeça, porque Jesus perguntou por uma 3ª vez, e nas 3 vezes Jesus fala para Pedro o quê? Apacente as minhas ovelhas. Jesus não desistiu de Pedro. Esse é um exemplo para nós de como viver o ministério encorajador. Meu irmão, minha irmã, vai falar com alguém, vai falar com uma pessoa, dá uma palavra que levanta essa pessoa em nome de Jesus. Dá uma palavra de bênção, dá uma palavra que levante essa pessoa. Meu irmão, minha irmã, você está sendo bênção. Meu irmão, que alegria te ver servindo ao Senhor. Meu irmão, que coisa boa ver você na caminhada. Dá uma palavra de bênção para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vive um tempo muito complicado, e as pessoas estão precisando de uma palavra fortalecedora. As pessoas estão precisando de uma palavra fortalecedora, especialmente os irmãos na fé. Muitos de nós convivem em lares onde eles são os únicos cristãos na casa. Tem muitos de nós que convivem em ambientes de trabalho pesadíssimos. Tem muitos de nós aqui que vivem em ambientes complicadíssimos. Se a sua palavra não for levantar essa pessoa, guarda ela para você. Se essa palavra não vai abençoar a vida dessa pessoa, guarda ela para você. Mas se essa palavra vai abençoar essa pessoa, se essa palavra vai levantar essa pessoa, se essa palavra vai revigorar o desanimado, não guarde ela para você, lança essa palavra em nome de Jesus. Meu irmão, Deus está dando uma palavra de bênção, dá essa palavra em nome de Jesus, declara essa palavra. Olha, Deus está falando para eu falar uma palavra de bênção para o Márcio, não vou engolir essa palavra, eu vou dizer para o Márcio que Deus está mandando eu dizer, porque eu sou um encorajador. A igreja é chamada para encorajar.
1 Tessalonicenses 5,11, palavra de bênção, palavra que levanta, palavra que fortalece. Finalizo então essa mensagem destacando aqui para nós tudo isso. Estamos vivendo um tempo que em nome de Jesus vai ser transformador para nós. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, estou quase falando o que vai rolar aqui, mas nas próximas semanas nós teremos um momento em todo o culto da noite, todo culto da noite, que nós vamos exercitar isso daqui, nós vamos exercitar. Talvez você suspeite mais ou menos como que vai ser, mas eu já te adianto aqui, vai surpreender mais ainda, porque nós temos que aprender a fazer isso aqui. Nós temos que aprender, sabe o que é, amados? Às vezes a gente tende a guardar uma palavra que vai ser bênção na vida de outra pessoa. Não é verdade? O ser humano tem essa tendência. Palavra de reclamação a gente já solta logo. Ah, meu Deus do céu. Ah, tu é muito chato, rapaz. Ah, você é isso, é aquilo. Só que às vezes a gente admira as pessoas em silêncio, não é verdade? Às vezes a gente tende a admirar em silêncio e criticar ao som do barulho, né? E aí, às vezes eu olho e falo assim, nossa, a Jéssica é uma mulher de Deus, nossa, o Edmilson é um homem de Deus, mas eu fico com vergonha de falar isso para ele ou para ela, eu vou guardar para mim. Ah, eu olho a vida do Marcos, meu Deus, ele é uma bênção na minha vida. Eu olho para a Sabrina, meu Deus, a Sabrina é uma bênção na minha vida. E eu guardo essa palavra porque, eu tenho vergonha de falar. Irmãos, a gente tem que aprender a perder essa vergonha tem que ser perdida e virar para a pessoa e falar, fulano, Deus continue abençoando tua vida, você é bênção na minha vida. Às vezes tudo que a pessoa precisa ouvir é isso. Às vezes aí, amados, eu não estou falando aqui de ser milindrado, de ficar, sabe, falando por falar, não, porque essa pessoa é bênção na sua vida, às vezes ela está enfrentando uma batalha que ela precisa de uma palavra, fala essa palavra. Às vezes o teu testemunho vai ser consolo para a vida dessa pessoa, vai consolar, vai levantá-la. Então não guarda para você. Tem uma palavra de bênção para falar, fala para ela. Tem uma palavra de gratidão, fala para ela. Deixa Deus usar a sua vida em nome de Jesus. A nossa vocação é para ser uma igreja encorajadora em nome de Jesus, mas que crescer no aprendizado, cresceremos também em atitudes e ações. Se prepare para viver isso, se empenhe para praticar isso, não se bloqueie diante dessas oportunidades, em nome de Jesus. Que esses próximos 50 dias possam transformar a nossa maneira de viver e de conviver uns com os outros, em nome de Jesus.